não se esqueçam de entrar com o nome completo, tá bom? Caso você tenha entrado com alguma outra coisa, pode sair e entrar de novo com o nome completo para a gente poder fazer a emissão dos certificados. Hoje a gente vai... Bom, primeiramente, bem-vindos à Semana da Matemática. Agora a gente acabou de sair de uma palestra no Instagram do PET, com a Matemaníaca. E agora a gente vai fazer essa mesa redonda sobre atividades profissionais durante a graduação. A gente vai ter alguns alunos da graduação em matemática. A Amanda, que é bolsista, ela vai contar um pouquinho mais para vocês. O João e a Thalia, que são estagiários no LACTEC, e a Letícia, que está trabalhando agora como professora. Então, eu queria dar boas-vindas para vocês. O aluno Bruno Miel, que vai fazer a mediação da mesa, e eu acho que a gente pode começar. Vou pedir para os participantes abrirem as câmeras e ligarem os microfones. Olá, olá. Oi. Oi. Tá faltando a Letícia? Oi, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Obrigada. Não vai ter câmera? Ela já tá online? Quem? A Letícia. Ah, tá sim. Sou eu. Tá bom. Então agora eu vou deixar com o Bruno. E Ok. boa sorte para vocês. Parabéns. Obrigada por participarem. Obrigada. Oi, bem-vindo, boa tarde a todos. Queria começar pedindo para todo mundo se apresentar e dizer onde que estão na matemática, em que período, se já estão formados, por favor. Eu posso começar. Vamos em ordem alfabética. Vai, então. Eu sou Amanda, eu acho que é no 7º período, não sei. Mas eu tô quase terminando a graduação. Eu vou terminar, se Deus quiser, ano que vem. E é isso aí. João? Eu sou o João, prazer. Estou no 5º período, ou era para estar, né? Pelo menos. Eu espero terminar a faculdade daqui uns 2 anos, mas tudo incerto, né? Eu não sei nem quando vou terminar o 5º período ainda. E estou estagiando no LACTEC, junto com a Thalia, que fica ali dentro da UFPR, para quem não sabe. Uhum. Agora, Letícia, por favor. Oi. Eu já sou formada, me formei no final do ano passado, em matemática, licenciatura. E é isso, né? Tô formada, tô trabalhando. E por último, Thalia, por favor. Oi, gente, sou a Thalia. Eu estou no 5º período do bacharel em matemática e eu estou estagiando no LACTEC junto com o João. Ok. Vamos começar, então. Queria perguntar para vocês por que vocês escolheram a graduação em matemática, a faculdade de matemática. Acho que a gente também responde por ordem alfabética. De novo, vou começar com a... Eu sou a cobaia, né? É uma organização simples. Próxima pergunta eu vou de trás para frente, juro, então. Feito. Eu sempre foi uma área que me incentivou muito, assim, sempre fui desafiada, né? E desde que eu era criança eu gostava, então eu sabia que eu ia fazer alguma coisa em exatas. Aí minha mãe era professora, minha avó era professora, então a licenciatura sempre teve ali. Claro que de outras coisas, então meio que eu escolhi a licenciatura na área que eu gostava, né? Na área de matemática. Uhum. Agora, João? Então, no meu caso é meio estranho, assim, porque eu queria fazer filosofia ou matemática, assim. Eu gostava muito dessas duas áreas, assim, enquanto eu estava no ensino médio. E eu fui na feira da PUC e lá eu descobri que eu não queria fazer engenharia, porque, né, você é bom em exatas, vai para engenharia, porque dá dinheiro e tudo mais. E, e na verdade... Quem nunca ouviu essa? Eu conversei com alguns professores e alguns alunos e eu descobri que não era isso mesmo que eu queria, sabe? Era algo mais fundo, assim, na matemática ou na filosofia. E aí eu decidi prestar um vestibular para matemática e caí de paraquedas, assim, sem saber nada, assim, sem conhecer nada. E acabei me apaixonando, realmente. Eu
fiz bem em escolher assim, e acertei os 50% da chance lá de acertar o meu curso. E eu gostei bastante de ter escolhido matemática, assim, porque era o que eu queria, eu só não sabia antes, não tinha certeza, né? Eu achava que sabia. Bom, Letícia? Bom, eu escolhi, na verdade, ser professora antes de escolher matemática. Então, quando eu era criança, eu decidi que eu seria professora e esse era o meu sonho. E aí eu só não sabia do quê. E aí eu gostava muito de matemática, né? No ensino médio eu fiquei... gostava muito de exatos também, então eu acabei gostando de química e física também. E aí fiquei nessas dúvidas, né? O que fazer. Aí no cursinho, quando a gente amarrotada de coisa, muita coisa que a gente vê diariamente, eu percebi que eu cansava muito de ver física e cansava muito de ver química, mas matemática ainda era muito prazeroso, era legal e, tipo assim, aula de matemática, ufa. Então eu percebi que era o que eu gostava. Então eu falei, vai ser isso mesmo. E foi. E acertei. Ok. E agora, por último, a Thalia. Então, vou contextualizar um pouquinho. Eu não sou de Curitiba, eu sou de Joinville. Eu fazia ensino médio técnico no Instituto Federal e técnico em mecânica. Então, você deve me imaginar que a minha ideia era ser engenheira mecânica e tudo mais. Mas aconteceu que no final do ensino médio eu precisava de dinheiro e daí eu entrei no programa de monitoria do Instituto Federal para dar monitoria de matemática. E eu pensei, é um bom jeito, eu sei matemática, eu gosto de matemática, por que não, né? E aconteceu que quando os alunos chegavam para mim, eles vinham com aquelas dúvidas de matemática, não entendiam o que a professora falava, e daí eu conseguia ajudar eles a entender matemática, nossa, para mim isso foi espetacular. Então, isso me ativou um sininho assim na cabeça, por que você não faz matemática? Por que você vai fazer engenharia? Então, eu acabei fazendo inscrição para o curso de engenharia na universidade aqui de Joinville e para matemática na UFPR. Só que acabou acontecendo que a data do vestibular de engenharia mecânica caía na mesma data do vestibular da segunda fase da UFPR. E daí eu tive que decidir nesse momento o que eu ia fazer. Cara, O que eu ia fazer e eu escolhi por matemática e eu não me arrependo nem um pouco. Bom, obrigado pela excelente história. Bom, agora eu vou cumprir minha promessa e vamos de volta. Vamos começar pela Thalia dessa vez. Thalia, qual é a área da matemática que você mais gosta e por quê? Eu sempre fui muito da área de aplicadas. Então, eu sempre gostei muito de ver a matemática sendo empregada em atividades assim do dia a dia. E eu gosto muito da área de otimização. Eu fiz uma IC em árvore de decisão, que é uma técnica de machine learning, onde o nosso foco era estudar o gradiente boosting, que utilizava o método do gradiente dentro dessa técnica. Eu achava isso, nossa, sensacional, sabe? Empregar essas coisas dentro de uma técnica de machine learning. De onde que eu ia inventar uma coisa dessa, sabe? Eu achava isso sensacional. Então, eu acho que é muito interessante ver os conceitos sendo utilizados para resolver os problemas práticos, e eu gosto muito da área, então, de otimização. Thalia é maravilhosa. E essa área, e como ela se aplica no seu estágio no Lactec? Basicamente a área inteira, né? É que no Lactec a gente trabalha com despacho de geração hidrelétrica, que é basicamente a gente quer minimizar os custos na geração de energia, onde a gente tem as nossas restrições de demanda de energia, balanço hídrico, sabe? São várias restrições que a gente tem que atender e isso tem que conseguir a melhor geração para esse nosso problema. Então, a otimização está diretamente ligada ao meu estágio. Nesse momento, a gente está trabalhando agora com horizonte diário e discretização de meia hora, que é basicamente a operação que o cara está fazendo lá na usina. Então, a decisão dele de ligar a turbina ou desligar a turbina é tudo já calculada, né? Então, tudo por um problema de otimização. Então, tá bem perto ali da área que eu gosto, muito perto. Tá bom. Eu já pergunto para a Letícia, vou primeiro no João, porque o João trabalha junto com a Thalia. João, qual é a área da matemática que você tem mais interesse, cara? Então, eu sei que vai parecer repetitivo, mas eu gosto da área aplicada também.
Porque eu acho, isso é meio que eu tô enganchando com a última, por que eu gosto tanto da matemática, assim? Eu acho tão fascinante a forma como a gente utiliza algo tão abstrato para resolver problemas do mundo real. E nem sempre são problemas do mundo real, às vezes o problema de otimização pode ser de algo que não tem relação com a realidade. Mas é tão legal ver que a operação que um cara está fazendo lá na hidrelétrica, lá na ponta do Paraná, eu fiz um programa que disse isso para ele, sabe? Ah, você tem que ligar ou fazer aquilo. Eu ainda não fiz isso, mas vou fazer no futuro próximo aí. A gente está estudando. Não tem muitas hidrelétricas por aí, né? Não, aí a gente... eu gosto muito dessa área aplicada por causa disso, assim, por causa da relação que ela tem com a realidade. É uma forma que eu imagino como a matemática se liga com a realidade e com o que não é real no mundo nosso, né? Tipo o planeta Terra, assim. E o que eu faço no LAC, é o mesmo que a Thalia, né? A gente faz estágio junto, mas pensando que, por exemplo, a previsão de chuva ou não é extremamente importante para essa situação, né? A gente está trabalhando com hidrelétricas que dependem puramente da água para gerar energia. E 68% da energia gerada no sistema brasileiro é vindo de hidrelétricas. Então, a gente tem aí 10% de usinas térmicas, 10% de usinas nucleares e algum pouco da eólica e solar lá. Então, se falhar uma programação na usina hidrelétrica, uma parte do Brasil, ou o Brasil todo, pode ficar sem energia, porque pode sobrecarregar ou ter problemas. Então, eu acho isso fascinante, como a matemática se aplica num sistema onde, se a gente falhar aqui, o Brasil para em questão de energia elétrica, sabe? Claro que a gente não está mandando no Brasil todo, né? A gente está mandando no Paraná, por enquanto, assim, trabalhando com a Copel e tudo mais. Mas eu gosto muito dessa parte, pela paixão que tem essa ligação mesmo. Bom, agora vamos para Letícia. Letícia, qual é a área que você mais gosta da matemática e por quê? Bom, quando eu entrei na universidade, eu já me apaixonei muito pela matemática pura, né? Porque eu nunca tinha visto essas coisas na minha vida, assim, tão aprofundado. E eu gostei muito. Durante a graduação, eu estudava bastante, fiz orientação em análise por uns 2 anos. Foi a área que eu mais estudei. E eu gostava bastante. Mas, quando eu comecei a estudar a área da educação matemática, né? Em si, eu percebi que era o que eu gostava mais do que eu gostava de matemática pura, né? Eu conseguia virar assim e ficar imaginando como seria as aulas, como seria a mente dos alunos e era o que me cativava mais, sabe? Então, acho que em relação a essa pergunta, acho que a educação matemática mesmo é o que eu gosto mais, né? A área que eu gosto mais. Bom, agora a próxima pergunta é como isso se aplicaria no seu trabalho, mas acho que isso é meio redundante, né? Direto, né? A relação daquilo que a gente vê na sala de aula, a gente sempre traz para pesquisa também, porque não é porque a gente sai da universidade que a gente para, né, de pesquisar a respeito disso. Sim. Então, é algo que está realmente bem ligado com o nosso dia a dia. Sim. E por último, Amanda, qual é a área da matemática que você mais gosta? Eu sou bem parecida com a Letícia nesse sentido. Quando eu entrei na faculdade, por causa do currículo que a gente fez, né, que foi o currículo antigo, a gente foi ter contato com a educação matemática muito mais tarde. Eu não sei porquê, né, mas assim, e eu também fiz IC 2 anos com álgebra, e foi muito legal, foi muito divertido. Só que quando eu comecei a estudar, agora, né, eu estou trabalhando com a professora Elisângela, a gente está fazendo um trabalho dentro do laboratório de matemática, a gente está discutindo coisas relacionadas à educação matemática, e isso é muito mais interessante para mim, é bem isso. Eu gosto muito das duas coisas, então é um pouco difícil de eu medir qual que eu gosto mais. E como se aplica no que eu estou fazendo agora, eu já dei aula, já trabalhei em editora, então a educação matemática está ligada ali com tudo isso que está acontecendo. Ok, então, muito obrigado. Bom, agora eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a experiência profissional de vocês. Agora eu não sei qual ordem a gente vai. Vai a Thalia. Thalia, você começa.
Pode falar um pouco sobre como é a experiência, o dia a dia, o que você tem que fazer? Eu vou começar, vamos, desde o do princípio lá, quando a gente entrou na graduação, né? Eu entrei passando o PCE, né? Eu entrei direto no PET, eu acho que o PET foi muito bom, foi uma experiência, é uma experiência profissional, realmente o PET, a gente se aprende a trabalhar em grupo, a gente aprende a lidar com pessoas, então o PET foi a minha primeira experiência profissional dentro da universidade. Aí, completando um ano de PET, eu saí do PET por conta da minha IC, que tinha a ver com aprendizado de máquina e machine learning e otimização, né? Tudo meio junto. Não sei se a grande maioria aqui talvez não saiba, mas a gente tem um grupo de ciência de dados, machine learning e otimização na universidade. Então, eu acabei entrando nesse grupo CIDAMO, que é o nome do grupo, onde lá também eu fiz aprendi muita coisa lá, né? Por exemplo, o meu último projeto lá foi fazer previsão de demanda com diversos produtos em diversos lugares, sabe? Isso realmente agrega muita coisa. Então, participar de vários desses projetos da universidade realmente agrega na experiência profissional também. Então, foi pelo CIDAMO, né, indicação dos professores Lucas e Abel, que eu e o João, a gente conseguiu estágio no Lactec, que é onde a gente tá atualmente lá. A gente começou lá de baixo, então a gente começou estudando, lendo artigos, fazendo revisão na literatura mesmo sobre os problemas que a gente ia trabalhar. Então a gente começou lá de baixo, que é o nosso problema de despacho na unidade hidrelétrica, com enfoque de trazer a curva colina para essas modelagens. Eu não vou entrar muito em detalhes. E a nossa última tarefa foi implementada agora, a última coisa que a gente implementou foi uma tese de doutorado. A gente acabou implementando uma tese de doutorado que era bem complicada, então assim, a gente demorou bastante tempo para entender ela, mas o quanto ela nos trouxe assim de agregando, né, o nosso currículo foi, sabe, inexplicável, assim, a gente aprende muita coisa nova nessas novas, tipo, nessas experiências que a gente tem, né? E depois que a gente implementou essa tese de doutorado, o problema dela é que ela não era muito específica, né, para o nosso caso, e agora a gente está lendo uma dissertação de mestrado, então é mais um trabalho aí que está agregando no meu currículo, que está agregando no meu conhecimento, então é basicamente isso. Uhum. Bom, vai, Amanda. Você pode contar um pouco das suas experiências profissionais? Tá bom. Eu comecei a conhecer, né, e tudo mais, aí eu acho que depois que eu terminei esse ano de álgebra, eu comecei a fazer freelancer. Eu entrei no Matemática Ativa, junto com você, inclusive, e aí eu comecei a fazer freelancer em casa, e foi, assim, foi uma mudança geral, porque eu estava acostumada a estudar em casa, e tudo que eu fazia era relacionado a isso, e dessa vez eu tinha que fazer a revisão. Então eu tinha que sentar, era para uma editora, e eu tinha que sentar e fazer revisão. Então eu tinha metas e tudo mais semanais, assim. Eu acho que a minha maior mudança de vida foi a organização nesse tempo. Eu acho que isso é a chave para tudo que está acontecendo agora na pandemia, que é organização. Saber o que você vai fazer amanhã, saber o que você vai fazer terça-feira, saber o que você vai fazer na quarta, na quinta, e ter um dia de descanso. Então, foi meio que nesse ponto que eu comecei a aprender. Aí eu comecei a trabalhar na uma outra editora, daí com atendimento ao cliente e dar o suporte para os alunos. Então, e nesse tempo a gente tinha aula presencial. Então, acho que essa coisa de organização também era assim, porque eu trabalhava de manhã, à tarde eu tinha aula e à noite eu tinha que fazer as coisas da aula. Então, era meio que isso e cuidar da casa, lavar roupa, porque eu morava sozinha na época. Então, eu morava sozinha, então minha comida eu tinha que fazer, eu tinha que deixar a marmitinha pronta. Então, tinha bastante dessas coisas assim. Então, por isso que eu falo que se você quer trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e não quer, tipo, perder nada, se organiza, né? Tipo, fazer a chave, tem que se organizar, tem que saber horário, e também tem que descansar, gente, não dá, chega um momento que você cai na cama, assim, com muito sono. Bom, vamos mover para a Letícia. Letícia, pode falar um pouco da sua experiência profissional? Nossa, assim como a Thalia,
eu entrei no PET, né, no começo da graduação, e foi uma experiência muito incrível na minha vida. Eu nunca imaginava que entraria no PET, na verdade, eu tinha o preconceito do PET, que todo mundo tem, e foi assim, o Zeca, né, que me puxou para esse lado aí do PET e abriu muitas portas na minha vida, assim, eu pude participar daí, tanto como a Thalia falou, né, desse quesito de trabalhar em grupo, de organização, que a Amanda também comentou, a gente aprende muito, então eu tive bastante nisso, fui perdendo a vergonha que a gente tem que apresentar, tem que falar, então a gente vai perdendo essa vergonha que às vezes pensa, né, quer ser professor, mas a gente também tem algumas vergonhas às vezes, né, de falar. Então isso tudo foi ajudando. Tive a oportunidade de participar do POT, então sempre foi acho que 2 anos que eu dei aula no POT, então foi uma experiência muito legal, porque a gente costuma ter aquela ideia, né, de que quando você vai dar aula vai ser sempre horrível, porque ninguém gosta de matemática, então você vai para uma realidade onde tem alunos que sabem mais matemática do que você, é bem desafiador, né, e muito incrível ao mesmo tempo, assim, então, e até essa questão do POT, gente, nossa, até quando eu fui tentar arranjar emprego nesse ano foi algo muito importante, né? Que a pessoa que estava me avaliando viu que eu coloquei que eu tinha dado aula no POT e tudo mais, e ela gostava muito dessa questão de Olimpíada, né? Para quem não sabe, o POT é treinamento para a Olimpíada, e ela já super me amou, assim, então foi uma experiência, foi muito legal. Né? Então, tudo isso do POT, a gente tem, do PET, a gente tem muita experiência. Eu trabalhei também como professora PSS, que é do processo simplificado, né, para você dar aula no estado, mas foi por pouquíssimo tempo, né, foi mais uma substituição no final do ano, então foi uma experiência bem doida também, porque foi no final do ano, fechando nota, sextos anos super animados, assim, então foi uma experiência bem intensa. E agora, né, que eu trabalho, então, na rede privada, eu sou professora do 5º ano, tenho algumas turmas, na verdade, do 5º ano, que é Fundamental 1, né? Nunca imaginei que eu daria aula para o Fundamental 1, sempre imaginei que seria a partir do 6º, e às vezes pensava que seria mais no ensino médio ainda. O galo tá cantando, tá, gente? Desculpa. Sem problema. Ele tá animado com a mesa redonda aqui. Tá animado aqui também. Então, é muito incrível. Me apaixonei pelas crianças. Se alguém aqui pensa em ser professor e tem medo das crianças, saibam que elas são maravilhosas, lindas, amam matemática. É muito divertido falar de matemática para elas, porque elas piram junto com você sobre assuntos assim que às vezes se você for falar às vezes para uma pessoa mais velha, né, vai falar tá, tô nem aí. Para as crianças elas se animam muito. Então, essa é a experiência que eu tenho, né, até agora. Ok, vamos acabar com o João. Você pode falar. A Thalia já falou, mas você pode dar o seu ponto de vista de como é a sua experiência no LACTEC, o dia a dia, como funciona lá. Então, o meu caminho foi bem parecido com o da Thalia. Eu entrei no PET também. É quase tudo igual, assim. Só Vocês eu estão não em fui duplinha, no cara. PET. Vocês estão em duplinha, velho. A gente anda em dupla, joga o jogo em 2. Aí. O jogo da faculdade. Eu entrei no PET no começo da faculdade também, assim que acabou o PSE. Eu gostei muito do PET também, é um grupo muito bom, me ensina até hoje, na verdade. As pessoas não vão me deixar mentir que eu utilizo conceitos que eu aprendi no PET, eu uso no Sidama ou eu uso no LACTEC também. Então, coisas de trabalho em equipe, organização, alguns formulários, apresentações, alguma coisa que eu aprendi, tudo que eu aprendi no PET, nesses quesitos, assim, eu uso para minha vida, tanto profissional como pessoal, assim. E isso é incrível, né? É um grupo que eu fiquei durante um ano, mas eu aprendi tanta coisa. E eu lembro até hoje de ter feito alguns eventos e tá morto de cansado no fim do dia. E eu descobri que eu não fiz quase nada e teve pessoas que fizeram muito mais do que eu naquele evento. E eu fico, nossa, é muito bom saber que eu fiz parte de um grupo tão grande e que eu considero tanto, assim. Eu tenho tanta paixão por ele. Junto do PET, no meio, assim, mais ou menos do PET para depois, eu entrei no Poti também, mas eu entrei como coordenador. Eu dei aula por um tempo, né? Assim que eu entrei no PET, dei 6 meses de aula. Aí depois eu virei coordenador do nível 1, junto com a Larissa Sidorak. E
aí foi uma outra experiência muito boa também. Eu sou da parte aplicada, mas eu já trabalhei um pouquinho com educação aí também, né? Mas bem pouco. E eu também não sei muito. E eu fui coordenador do nível 1, eu peguei o mais baixo das idades das crianças, então é o mais diversificado possível que tinha, porque tinha crianças que eram quase maiores do que eu e tinha crianças que eram metade do meu tamanho, assim. E eu sou baixinho, tá, gente? Para quem não me conhece. Então, foi uma experiência muito boa, porque eu tive que lidar tanto com pais, como com as crianças, como com os professores, como com dar aula e organizar tudo. E eu acho que isso engrandeceu muito a minha parte de organização em questão de trabalho, né, grupos e tudo mais. E depois eu saí do PET, entrei no grupo Sidamo também, e o grupo Sidamo a gente cresceu junto com ele, assim, ele tinha acabado de começar, não tinha muita gente, eu e a Thalia, a gente entrou meio solto, assim, a gente não fez um processo seletivo mesmo, a gente entrou por ter feito essa orientação, esse trabalho em árvores de decisão aí, que é uma parte de otimização, machine learning e tudo mais, e por conhecer o Lucas, o Abel, a gente ter tido matérias com eles aceitaram a gente no Sidamo e a gente agregou muito valor para eles e eles agregaram muito valor para a gente, porque entrar no PET é um grupo que já é grande e já é bem consolidado em várias ideias e vários conceitos. E a gente ganha muito com isso. E também agrega bastante. Mas entrar num grupo que está se formando e está crescendo e não tem quase nada ainda, tipo, não tem espaço físico, não tem uma organização de agenda, porque começou há poucas semanas, né? Na época que a gente entrou. Então, construir um grupo também é tão grande quanto participar de um grupo grande. E crescer junto com ele é muito bom. E eu estou no Sidamo até hoje, pretendo continuar até o final da graduação, de tanto que eu gosto do Sidamo, por trabalhar nessa área de ciências de dados e machine learning, assim. No Sidamo, como a Thalia trabalhou com a parte de venda de produtos e avaliação, eu não trabalhei com ela nessa parte, aí a gente se separou. Eu trabalhei com a parte de detecção de câncer em imagens médicas. E onde que eu ia imaginar que em 2 anos de curso eu ia estar fazendo detecção de câncer em imagens médicas, câncer de mama, para ser mais específico. E a gente entregou um produto para um laboratório da PUC e eles estão utilizando hoje machine learning para classificar algumas imagens, o que agiliza em algumas semanas o processo e que pode salvar a vida de uma pessoa, né? Então, eu não fiz muita coisa porque eu só rodei código, mas para rodar esse código tem que saber bastante coisa. E eu gosto, eu tô mandando um pouco da real, assim. E no LACTEC tá sendo muita coisa também. A Thalia comentou que a gente implementou uma tese de doutorado, está lendo uma dissertação de mestrado agora, e esse trabalho, na verdade, que a gente conseguiu, é meio segredo isso, mas não é tanto segredo assim, que eu vou contar agora, que, na verdade, a nossa chefe estava procurando um aluno de mestrado, para fazer um mestrado com ela, né, para terminar, fazer uma tese, entregar um artigo com ela. E graças ao contato que a gente teve com o Sidamo, com os professores e com a nossa experiência do PET, do POTI e tudo mais, a gente conseguiu entrar, nós dois, no caso, em vez de ser um aluno de mestrado, entrou os dois da graduação. E ela tá gostando muito da gente, assim. Ela tá falando que tá sendo até melhor do que ela imaginou, porque ela nunca tinha trabalhado com alunos da graduação dessa forma. Então, eu acho que toda essa trajetória um pouco complicada, assim, é muito enriquecedora, porque eu tenho um currículo cheio lá, tenho muitas horas, e eu não tô cansado de fazer coisa, eu gostaria de fazer muito mais, só que, né, todo mundo tem os limites aí, eu tô me acomodando, entre aspas, no Lactec por enquanto, mas não porque eu quero parar, mas sim porque eu quero crescer mais nessa área por enquanto. Ok. Obrigado, João. Agora, vamos começar com a... João, vai você. Deixei você por último na última vez, vamos você começar você dessa vez. Como está sendo a experiência do home office, cara? Como você avalia o home office durante essa época de pandemia? Bom, eu entrei no Lactec em dia 20 de fevereiro desse ano e a pandemia começou
mais ou menos dia 15 de março, mais ou menos. Eu não lembro exatamente quando O começou. último dia de aula foi no dia 13 de março. Isso, então foi por aí, porque eu lembro mais ou menos a data, porque eu tive que ir no médico, que eu passei muito mal, mas eu comecei o home office muito bem, assim, passando mal. E essa questão do home office, a maior parte do tempo a gente passou trabalhando em casa ou estudando em casa. É um pouco mais complicado do que eu imaginava, mas não é tão ruim. Eu acredito que tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Pontos positivos é que eu não preciso esperar para entrar ou fazer alguma coisa, eu só ligo a chamada e já estou trabalhando, ou abro o artigo e estou lendo já. Eu estou em casa, então tem esse ponto muito bom. Mas tem o ponto ruim também, que eu estou em casa. Isso é horrível, porque minha cama está aqui atrás, ó. Entende? A tentação de ter uma cama aqui atrás e não ter ninguém te vendo é muito grande de vez em quando, porque às vezes as coisas não estão dando certo no estágio e você não tem como ir na sala da sua chefe conversar com ela ou conversar com outros estagiários, que não seja só a Thalia, né, por exemplo, conversar com eles que estão do lado ali e eles também estão sofrendo, às vezes você quer só dar um descanso, sabe? Então, tem a parte boa é muito mais prático trabalhar em casa, porque eu consigo trabalhar pelo computador, lendo as coisas, só que em casa é em casa, eu tô sozinho na maior parte do tempo, né? Graças à tecnologia eu não tô tão sozinho assim. Então, eu acho que tem muitos pontos positivos e negativos. Eu gosto muito dos positivos e não gosto tanto dos negativos. Eu acho os pontos positivos muito melhores do que os negativos, digamos assim, de peso, de qualidades. Então, tá sendo bom para mim, fora as matérias, mas isso a gente deixa de lado, porque o estágio eu tô me Fora o divertindo. período especial. Fora o período especial, tá tudo indo maravilhosamente bem. Uhum. E fechei aí mesmo. Tá bom, obrigado. Bom, agora vamos com a Thalia, né? Já que. Vamos ouvir a mesma coisa de novo? A mesma coisa. Não, É vai que lá. Como está a sua experiência no home office? não tá sendo tão bom assim quanto eu imaginava que seria, mas também não é tão ruim. Por exemplo, eu tô em casa, sabe? É bom estar em casa. Por exemplo, eu acordo, tomo café e já tô no trabalho. Não tenho o período de ir para o trabalho, não tenho o período de você sair do trabalho e ir para casa ou ir para aula, sabe? Você já tá. E o ponto ruim é porque eu tô em casa, né? Que nem o João falou. Tem as distrações em casa, tem minha mãe aqui, sabe? Não é a mesma coisa que você tá no ambiente de trabalho, trabalhando lá, sabe? Outro ponto também que nem o João comentou, se eu tenho uma dúvida aqui, eu não posso simplesmente ir na sala da minha supervisora e perguntar para ela, se ela estiver na sala dela, né? Eu tenho que mandar uma mensagem para ela, esperar ela me responder, ou se ela estiver muito ocupada, tem que marcar uma reunião. Demora muito mais tempo para a gente ter essa comunicação, sabe? Eu sinto um pouco de falta de estar no ambiente de trabalho. Outra coisa que incomoda bastante é a falta do horário fixo, né? Por exemplo, quando eu estava lá no Lactec, eu estagiava de manhã, tinha faculdade à tarde e de noite eu estudava minhas coisas. Agora não, agora eu tenho, sei lá, às vezes eu estou fazendo estágio de manhã, eu tenho uma reunião do trabalho à tarde, a escola posso estudar em qualquer horário, não é aquela coisa fixa assim, você tem que ter uma disciplina muito grande para você conseguir conciliar tudo isso, sabe? Não é muito fácil, assim. Você tem que dar um jeito de fazer tudo e fazer tudo muito bem. Então, e acaba nem saindo tão bem assim. A produtividade eu acho que ficou boa em casa, assim. Eu acho que o ambiente de casa, assim, traz um conforto, assim. Parece que você trabalha melhor, não sei. Para mim, então, assim, o home office está sendo mais ou menos, assim. Tá bom. Amanda, como você avalia o seu home office, sua experiência com o home office? Agora, tá. Eu acho que como a Thalia, eu acho que quando ela falou que ela tá em casa, ela tá na casa dos pais dela. Não sei se é. Isso, que antes eu morava sozinha, né? Então, eu aqui. também. Eu voltei para casa dos meus pais, então tá sendo muito gostoso isso, porque poxa, eu fiquei 3 anos sozinha, sem. Se eu não lavasse minha roupa, a roupa não tava lavada. Se eu não fizesse comida, eu não tinha almoço, sabe? Exatamente. Nossa, se eu estivesse sozinha hoje, eu ia estar desesperada, assim.
Só que ao mesmo tempo, bom, agora eu estava trabalhando, daí quando começou a pandemia, eu perdi meu trabalho, né? Então, daí eu entrei no LEM, então eu tô no LEM fazendo as coisas do LEM, então eu sempre deixo pelo menos um horário para fazer isso. Normalmente é no começo da tarde, que é o horário que eu consigo fazer mais coisas. De manhã eu cuido da minha prima que fica em casa, então tem dias também, tem criança, tem bastante, tem mais gente em casa, né? Não é só a gente. Então a gente tem que também, por exemplo, 5 horas é o horário que eu tenho que tomar chimarrão com minha mãe. Então, assim, é o horário de tomar chimarrão, e não tem como mudar esse horário, né? O horário que ela chega do serviço. Então eu sempre pego assim, eu vejo os horários dos meus pais, né? Então, sempre à tarde. Eu tô pegando esse momento para tentar ser mais produtiva, e é realmente o momento que eu sou mais produtiva, que eu consigo ver as aulas, que eu consigo fazer as coisas. Aí sempre sobra uma coisa, porque a gente pega 1 milhão de coisas para fazer, e aí eu sempre, tomo chimarrão, janto, ou como alguma coisinha, aí eu sento e fico a madrugada, até durmo um pouquinho mais de manhã, né? Mas assim, eu tô pegando mais a parte da noite, então eu tô me organizando meio assim. E em questão de, assim, tem dias que eu tô muito estressada, porque eu acabo deixando, assim, deixa eu fazer amanhã, deixa eu fazer não sei o quê. E a gente vai fazendo outras coisas que tem para fazer. Aí, às vezes chega o prazo, eu tenho que fazer, tenho que fazer. Aí depois que passa o prazo, eu tenho, tipo, uma crise, assim, tipo assim, eu terminei, só que eu tô muito estressada por aquilo que eu passei. Daí, como eu não posso sair de casa, por exemplo, para fazer alguma coisa, eu começo a ficar muito estressada. Então, eu tô lidando muito com isso, fazendo yoga, fazendo corrida, fazendo qualquer coisa que eu gaste muita energia, sim, para conseguir realmente focar. E realmente isso tem ajudado muito, sabe? Tem ajudado a não ter uma crise assim de estresse, assim. Tem dias que tem, tudo bem, né? Mas aí assim que eu tô tentando lidar com esse home office. Uhum. Bom, e por último, Letícia, como você avalia o seu home office? Deixei pra você por último, que parece que vai ser o mais interessante. Tem um galo na casa dela, né, gente? Minhas aulas são bem interessantes. Alunos amam os galos. Bom, o home office tem sido bem cansativo. Começa a chorar aqui, né? Para o primeiro emprego, assim, né, que a gente... Porque, assim, eu considero esse o meu primeiro emprego, assim mesmo, né, que eu assumi turma e tudo mais. Então, está sendo bem desafiador. Se torna muito cansativo porque a gente não tem um horário para começar e acabar, né? Que nem a Thalia comentou, né? Você ia para a faculdade, você acaba, assim, você se desliga. Agora não, você tem que trabalhar o dia inteiro, final de semana, tem que preparar slide, 1000 slides. E, assim, é muito difícil vocês fazerem conta no computador, você explicar para um aluno, né, somar, dividir por aqui. Então, assim, é extremamente complicado. Existem conteúdos que, por exemplo, você precisa ter um material manipulável, né? Eu, por exemplo, fui dar aula de fração esses dias e pedi assim, gente, imprimam a reguinha lá para a gente comparar as frações. Ah, eu não tenho impressora, então desenhe. Aí todos ficaram de um tamanho diferente. Então, aí você fala, então esse conteúdo tira, vai ficar pro ano que vem, porque não tem como você ensinar isso agora desse jeito, né? Então, isso acaba sendo bem desafiador nessa parte, assim, se torna mais cansativo do que seria na escola, né? E tem muitos mais desafios, que nem eu falei, como ensinar algumas coisas acabam se tornando mais difíceis, né? Eu acho que algumas coisas são vantajosas, né? O fato de que nem vocês comentaram aí, né? Não precisa acordar mais cedo, acordar 6 horas para ir para o trabalho, não precisa, acorda um pouquinho antes. E também eu tenho aproveitado esse período para explorar recursos que seria muito mais difícil na sala de aula, né? Por exemplo, GeoGebra. Então, assim, se eu quisesse levar as crianças para o GeoGebra, eu teria que marcar lá no laboratório, teria que tirar todas as salas. Assim, ó, um dia que vocês forem tirar crianças da sala, vocês vão achar... Vocês vão entender como é que é esse processo de levá-los pelo corredor. Então, assim, você pega e fala, acessem esse link, e eles acessam. Então, é maravilhoso essa parte. Tenho colocado jogos para eles. Então, eu tenho aproveitado. A gente tem que se reinventar, né? Uma aula que você daria de um jeito, você tem que pensar em usar um recurso, um vídeo, um jogo, um software diferente. Então, essa parte eu tenho pesquisado muito para tentar trazer as aulas mais dinâmicas, né? Porque também, pensando no lado da criança, ela ficar sentada
sei lá, a manhã inteira na frente do computador é extremamente complicado, né? Então, tentar deixar um pouco mais animado, mais legal. Ótimo. Basicamente é isso. Bom, agora a próxima pergunta não vai dar para perguntar para a Letícia, mas eu vou perguntar para os outros três. Vamos começar com Thalia. Thalia, como você está conciliando os estudos com o trabalho, com a experiência do trabalho? Essa é uma pergunta bem difícil, porque como o João falou... Não estou, ponto. Essa é a minha parte, essa é a minha... E, tipo, a gente começou... quando a gente começou com a faculdade e o estágio, foi 2 semanas só. E daí depois teve pandemia, a gente já ficou em casa, estudando em casa, e a gente voltou a ter as aulas agora no período especial. Mas eu vou contar um pouquinho como que foi, tipo, antes da pandemia e agora, como é que tá sendo. Antes, a gente entrava na sala de aula, então a gente tinha aquele horário fixo, né, de estar com o professor lá. Então, eu tentava ao máximo, tipo, entender o conteúdo na aula, para quando eu chegasse em casa, simplesmente fazer esses exercícios e tirasse algumas eventuais dúvidas depois. Então, e outra coisa que mudou bastante depois que eu peguei o estágio, né, foi que antes se eu passasse, sei lá, 1 hora num exercício de análise, tudo bem, né, 1 hora, o que seria isso? Mas agora, se eu passar 10 minutos e eu não entendi, eu vou pro próximo, não tem essa. Então, depois, sei lá, me viro, pego com um colega e bola para frente, porque agora o meu objetivo é entender mais os conceitos fundamentais para mim tentar ir melhor na prova, ir bem na prova com os conceitos fundamentais, porque estudar todo o conteúdo não rola muito, assim. Agora ainda está sendo mais complicado, porque, por exemplo, tá, eu vou tirar um tempo, vou assistir a videoaula. Tá bom, eu não consigo perguntar para a aula, perguntar para o professor, ó, o que está escrito ali, ou como é que eu faço isso, sabe? Não tem como tirar essas dúvidas. Então, meio que eu assisto a videoaula, tá, não entendi, assisto de novo, tá bom, ainda estou com dúvida. Então, eu ainda tenho que marcar um horário ou com o monitor ou com um horário com o professor para tentar tirar essas dúvidas que eu tô tendo dificuldade. Eu acho que é basicamente isso, né? Ficou muito mais difícil também a gente se organizar, né? Porque com a pandemia e tudo mais, apesar de a gente estar no período especial, eu peguei, sei lá, 2 matérias agora. Mesmo assim, essas 2 matérias estão bastante puxadas para mim. Mas é importante a gente se organizar. Que agora tá indo tudo bem, tá indo tudo certo, tô conseguindo entender bem o conteúdo, mas porque eu tô conseguindo me organizar, né? Se eu não tivesse me organizado, não estaria desse jeito. Ok, vamos agora. Vai, Amanda. Amanda, como você está conciliando os estudos e os estudos e a atividade profissional? O que é o LEM, eu vou responder rapidinho, é o Laboratório de Ensino de Matemática. O espaço físico fica na frente do PET, não sei se vocês já viram lá na UFPR, para quem é da UFPR, ele fica na frente do PET. E a gente tem o objetivo de melhorar o ensino da matemática usando outras ferramentas, então não vai ficar só a cargo do professor, então esse é o nosso objetivo. E como antes era para ir montar laboratórios em escolas, como a gente não está conseguindo fazer isso, a gente está tentando montar um site, então logo a gente vai preencher esse site aí com bastante coisa e bastante material para os professores. Então, esse meu trabalho, né, eu sou bolsista agora, quando eu estava trabalhando antes da pandemia, era uma loucura, porque eu não conseguia almoçar. Eu tinha, acho que, meia hora de almoço. E eu não conseguia almoçar porque, como era começo de ano, a fila do RU era, tipo, gigantesca. Então, eu não tinha tempo para eu almoçar. Nossa, era muito frustrante para mim. E daí eu comecei a fazer como é o nome? Uma marmitinha, né? E comia como dava, né? Então, para mim, isso era muito frustrante. Mas eu fui me virando, assim, trabalhando assim. E daí, quando começou agora o período especial, eu fiz uma tabela. Literalmente, eu tenho uma tabela das coisas que eu tenho para fazer. Quando eu tenho aula, quando que eu não tenho aula, quando que eu vou fazer tal coisa, quando que eu vou fazer terceira coisa. E tá sendo assim, eu tô, tipo, tentando organizar a minha vida naquela tabelinha, assim, por exemplo, eu coloco tudo, assim, preciso limpar a casa, preciso fazer tal coisa,
Eu acho que meio que é isso que a Thalia estava falando, é organizar, você tem que se organizar. E quando você está estudando, você. Ah, eu não tô conseguindo fazer exercício, vou pro próximo, depois volto nesse, e, enfim, tem que cuidar porque você tem horário para dormir também, né? Você não pode dormir muito tarde, porque senão no outro dia você não vai aguentar fazer a mesma rotina. Então, tá meio que nesse. Eu acho que a organização me salvou, assim, foi a única coisa que eu consegui fazer. E tem que ter um tempo para você parar e, tipo, respirar, assim, porque senão não aguenta. E por último, João, como você está conciliando os estudos e a atividade profissional? Então, eu sou o caso que não tô muito bem, assim. Eu não tenho muita vergonha de admitir que eu sou um caso diferente dos estudantes padrãozinho de, eu consigo me organizar, eu vou lá e faço, entendeu? Eu até consigo me organizar, eu vou lá, começo a fazer e não termino, sabe? Eu dependo muito da minha, como eu posso dizer, da minha emoção para fazer aquilo, para estudar aquele assunto, assim. Se eu não tô com vontade de estudar aquele assunto, não interessa se eu for passar 4 horas lá, eu vou aprender muito mal. E eu odeio isso, sabe? Eu gosto de fazer as coisas da melhor forma que eu posso. Ou que saia o melhor resultado. Às vezes não é o meu melhor, mas às vezes é o melhor para quem vai receber, ou para o resultado, para a equipe. E como se trata de estudos, realmente é um resultado para mim, assim. E como eu estou em casa, essa organização tá um pouco horrível, assim. Esses horários flexíveis, para mim, acabam matando essa minha motivação de estar estudando. E eu peguei 2 matérias, assim, também com a Thalia, né? Anéis e Educação Matemática. Só que, bom, Anéis, no começo do ano, o professor disse pra gente, o professor Marcelo, falou, essa matéria é um pouco longa e eu já acho que não dá para colocar ela num semestre todo. E aí chegou o período especial, que é 2 meses só, e ele falou, bom, se não cabia em 6 meses, agora a gente vai ter que fazer caber em 2. Aí eu falei, eu não gostei muito disso, sabe? É um esforço tremendo que ele e outros 3 professores do departamento estão fazendo para ensinar essa matéria. Admiro muito eles, mas infelizmente eu não estou conseguindo. Pelo menos Anéis. Educação matemática é mais leitura, eu não sei muito bem, eu nunca tive uma matéria anterior de educação. É a primeira que eu estou tendo, o primeiro contato que eu estou tendo com uma matéria na graduação de educação mesmo. É só educação, assim. E sendo algo novo, assim. A maior parte é leitura, então dá para ler em alguns momentos, eu consigo me virar nessa parte. E no começo, né, como a Thalia disse, teve o período pré-pandemia aí, que a gente teve de manhã era o estágio, de tarde era a aula e de noite é vida normal. E Vida. Vida normal, assim, porque somos humanos ainda, além de matemática. E é que eu moro em São José aqui, é um pouco longe, não tão longe assim, mas eu acho um pouco longe da UFPR, porque tem dias que eu demoro 1h30 de ônibus, tem dias que eu demoro meia hora só. Depende do humor do motorista e de que horário eu peguei o ônibus. Sim. E, e aí eu tinha que acordar muito cedo antes, e chegava no estágio, trabalhava, saía do estágio, tinha 1 hora para comer, e como a Amanda comentou, no começo do ano o RU é cheio, então 1 hora não dava muito bem, a gente sempre chegava uns minutinhos atrasados, assim. Aí tinha matéria e aí eu ia para casa, né? Jantava e ia para casa. Ou fazia física 1, porque, né, de noite, porque eu peguei DP, porque eu não gostei muito de física, como eu disse. Eu dependo um pouco da emoção da matéria para eu estar gostando e estar me dedicando. E tem algumas matérias que eu não consigo, eu só falo, não, e desistir. E não tem problema, sabe, desistir, eu vejo, porque esse período todo é uma situação tão especial que está acontecendo e não é só com a gente, né? Não é só comigo ou só com a Thalia ou com alguns amigos meus, é com o mundo todo, né? Que essa pandemia chegou e tá tão diferente assim. E pensar que essa é a primeira vez que a gente tem um mundo globalizado com uma doença que está sendo espalhada tão rápido assim, com a internet e tudo mais. Então é tudo novo, realmente, literalmente novo. E eu tô tirando esse tempo para mim, assim.
Porque, eu quero descansar, vou descansar então, sabe? Porque se eu precisar estudar isso de novo depois, e eu vou ficar muito chateado se eu tiver me dedicado 2 meses, ter sofrido tanto, 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 para no final eu falar, tá, e aí? O que isso me agregou no fim das contas? Eu me estressei, minha unha começou a descolar, meu cabelo caiu, e eu passei na matéria, mas eu sei o conteúdo, realmente eu aprendi aquilo de verdade? Ah, Não tenho certeza. Então é, eu, eu tirei metade desse tempo para mim e metade para educação matemática, assim, que eu vou deixar porque é mais uma leitura, mas então eu tô conciliando dessa forma de minha saúde mental e física é mais importante do que fazer a matéria, porque eu posso deixar a matéria para sim, depois. tá É isso bom, aí. muito obrigado. Posso fazer Pode um falar, adendo? Amanda. Eu acho Faça. que isso é importante falar, gente. Ninguém esperava uma pandemia, e eu falei esses dias com uma colega que ninguém de nós, assim, se matriculou num curso à distância, né? A gente se matriculou num curso presencial. Então, tudo bem se a gente não conseguir fazer, e tudo bem, cara, tudo bem. Todo mundo foi atropelado por essa pandemia. Então, isso é muito importante, assim, não se cobrar. Sim. Por mim, eu só peguei matéria que eu sei que não vai me agregar muito, porque eu quero guardar as matérias que eu vou aprender mesmo, que eu tenho interesse em aprender para depois da pandemia. Bom, essa aqui agora é mais uma rodada relâmpago. Eu vou pular você, Amanda, porque você meio que já respondeu já respondeu essa pergunta numa fala anterior, mas Tá bem. eu queria perguntar para cada um de vocês quais dicas vocês dão para quem quer adentrar no mercado de trabalho durante a graduação. Pode começar. Vai se decidem, vai lá. Alguém se decide aí. Vamos testar a independência de João. vocês. Pronto, Beleza. João vai. Vai lá, João começa. A independência de vocês está ali, vai, João. Ela foi independente te escolher, cara. Foi independente liderando. Nenhum problema. Então, eu acho que é uma coisa. Tem dois tópicos muito importantes nesse assunto, que eu considero importantes, que é você ser proativo e você ter contatos com professores ou outras empresas ou alguma coisa assim. Porque você ter contatos te faz você se aproximar daquilo que você quer, ou da empresa, ou da escola, ou dependendo do que seja. E você ser proativo dá uma boa imagem, passa uma boa imagem, porque o meu currículo do PET com o Poti, com o Sidamo, me ajudou bastante a entrar na empresa. E quem vai estar te contratando vai querer saber disso, sabe? Porque não é só o que eu vou ganhar com a empresa ou com a escola, é o que eu vou agregar para aquele lugar ou para aquela organização. E isso é muito importante para eles também, né? Porque eles vão estar te pagando por aquilo, provavelmente. E então, ser proativo significa fazer cursos, fazer alguma coisa, ter bastante horas já feita, ter alguns projetos independentes, né? Tipo esse de árvores aí que eu e a Thalia a gente fez. E os ligava dele, porque eu gosto muito de árvores, é muito fofo como funciona. E então a proatividade e contatos. Contatos é conversar com professores e aí Ok. todo mundo sabe o que é Já contato. foram duas dicas. Agora vai você, Letícia, que você ficou sem falar na última. Diga isso. Até na última questão, eu faço também uma disciplina isolada. No caso, eu Tá. não faço mestrado ainda, não sei se eu vou fazer um dia, na verdade. Mas daí, só para também estudo nesse. Não, faço uma matéria aí, tá? E também é difícil, como os colegas falaram, de conciliar. A dica, essa é a pergunta, né? Quais dicas você daria para quem busca iniciar no mercado de trabalho? É isso. Qual é a dica que você daria para quem quer buscar ingressar no mercado de trabalho? Eu acho que nem aqui já foi falado bastante sobre projetos, né? Igual aqui. Até eu falei pote, porque na minha época não sabia nem falar o nome desse negócio. Pote ou poti. Invista, então, em projetos. Eu lembro da fala da professora Elisângela, quando eu entrei na graduação, ela falou assim, se você entrar na graduação e você pegar sua mochila, sentar, assistir aula e ir embora para casa, sua graduação vai ser perdida. E eu fiquei pensando nisso, assim, eu lembro no primeiro dia de aula, eu fiquei, como assim, né? Eu vou ficar aqui na faculdade, lugar estranho e tal. Mas eu entendi isso ao longo dos anos, de que existem muitas pessoas, igual o João falou, fazer contatos, conversar com professores, testar coisas novas, porque às vezes é um projeto que você fala assim, nossa, nada a ver, não combina comigo.
igual eu fazia. Mas, às vezes, ali você se desafia e você cresce muito. Eu acho que também, para quem... A questão da galera que quer fazer licenciatura mesmo, sempre estar de olho também, como que fala? Nos editais, né, quando sai, porque que nem eu trabalhei como professora PSS, é uma questão de que você não precisa estar formado para você atuar, então é uma maneira de você conseguir um emprego durante a graduação, então sempre ficar de olho, né, nesses editais quando sair alguma coisa, tá? Testar coisas novas, entrar em projetos e acho que a minha dica é essa, o PSS. Ok, e por último, Thalia. Eu acho, assim como os colegas, que PET, PIBID, esses tipos de projetos são muito importantes, porque eles ajudam nessa transição, não é? É que eles não são projetos tão pesados como se fosse um estágio ou um trabalho, assim. Então, projetos desse tipo ajudam na transição, né? Como a Letícia falou, conhecer coisas novas é muito importante, se conhecer, né? Então, por exemplo, eu entrei nesse estágio, mas sabendo mais ou menos que eu gostava, e agora, nossa, minha vida, sabe? Outra coisa para comentar rapidinho é que dosar as coisas é fundamental. Então, faculdade, trabalho são importantes, mas também tua vida é importante, sabe? Reservar um tempo para você é importante. Porque eu vejo, às vezes eu tô cansada aqui, vou fazer alguma coisa para mim. Vou lá ler um livro, vou lá assistir um filme, eu volto depois. E, sabe, a cabeça já tá descansada, já tô mais relaxada, já consigo ir muito melhor das coisas que eu preciso fazer. Então, acho que essas coisas são realmente muito importantes. Bom, agora, acho que as duas últimas perguntas, acho que dá para encaixar elas em uma só, já que a gente não tem muito tempo. Vamos começar. Quem quer começar aí? Alguém quer ser proativo? Vai lá, João. O João é proativo, vai lá. Vou começar de novo. Palmas pro João. Vamos lá, cara. O que você faz além dos estudos e do trabalho para espairecer, para descontrair? E o que você faz para se manter motivado, cara? Então, eu faço bastante coisa, né? A Amanda comentou antes que estava fazendo yoga. Eu estou fazendo alguns exercícios em casa também, bem simples assim, coisa de aplicativo ou vídeo no YouTube. Mas toma bastante cuidado para não me machucar, porque, né, questão muscular e tudo mais. Eu vejo vídeo no YouTube, eu jogo jogos, eu vejo séries, animes, e vivo a vida aí. E passo bastante tempo fazendo essas coisas que eu gosto. Os vídeos que eu vejo em inglês alguns, né? Alguns sobre matemática, alguns temas soltos, assim, só para ver, tipo, por que aquele somatório de 2 elevado a n dá igual a -1? Aí tem uma explicação de o que é inventar matemática, tudo em inglês. Então, além de treinar o inglês, eu vejo vídeo descontraído e não é fora do assunto que eu gosto, assim. Sim, sim. Então, e para me manter motivado, eu não sei, eu só descanso. eu gosto muito, eu sou um pouco animado às vezes, assim. De vez em quando eu sou muito animado e isso até pode estragar um pouco as coisas, porque eu espero muito das coisas por estar muito animado, né? E eu sei lá, eu só sou assim, sabe? Eu não tive. Às vezes eu tenho meus problemas, tenho momentos depressivos também, mas e eu paro e foco em mim, assim. Eu não vou colocar a graduação na frente da minha vida ou qualquer coisa na frente do meu bem-estar, né? Como eu disse, a gente está fazendo matemática, mas você não é matemática, você é o João. No caso, eu sou o João, então você é você, então foque em você, né? A sua saúde mental importa. Tá bom, obrigado, cara. Próxima, Amanda, por favor. Eu não lembro o tópico. Tá, Achei. eu vou repetir. O que você faz além dos estudos e do trabalho para se distrair e o que você faz para se manter motivada? Bom, para me distrair, além da yoga, às vezes eu faço algum outro exercício que gaste bastante energia. Eu acho que me ajuda a dormir melhor. E também eu gosto muito de cozinhar. Não sei se quem me conhece sabe que eu gosto de cozinhar, assim, porque. Eu lembro, você falou de tapioca. Assim, faço muito, cozinho, eu invento e virei, assim. Agora eu tô estudando temperos, assim, por exemplo. E daí a yoga também, comecei a estudar um pouco mais sobre o que está acontecendo. E eu acho importante ter um círculo de amigos e de familiares, assim, que eu acho, isso me motiva muito, assim,
exemplo, se pensar que você pode crescer junto com a pessoa, crescer junto com os colegas, crescer junto com... Isso motiva muito. Sempre eu conversei, a Janaína tá aí nos comentários, eu até falei com ela, a gente tá fazendo uma matéria junto, então tudo que você fizer, você me fala, que daí a gente vai meio fazendo junto, assim, porque você precisa de alguém ali junto com você, às vezes, para você conseguir fazer alguma coisa. E eu acho que meio que isso, eu vou pensando das coisas que eu penso, que eu quero para minha vida, né, futuramente, e vou repartindo em pequenas coisas. Eu preciso fazer isso agora, ou não fazer, né? Mas pelo menos eu tenho que começar por aqui, né? Tem um comecinho. Então vamos fazendo ele devagarzinho para eu chegar lá onde eu quero. Então eu sempre penso em alguma coisa maior para me motivar. E eu acho que é isso. Ok, vamos agora Vai lá, Thalia. O que Quer eu que eu faço... repita a pergunta? Não, eu lembro. Ok. Bom, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir série, filme, né? Acho que todo mundo aqui gosta. Antes da pandemia eu gostava muito de caminhar, então eu sempre dava uma caminhada no final de semana. Final de semana para mim, pelo menos tem uma tarde inteira que eu reservo para mim. Eu vou fazer minhas coisas, eu vou caminhar, eu vou ficar com meus cachorrinhos. Eu também gosto de praticar exercício físico, também para manter o pique do dia, que eu acho que isso ajuda muito mesmo. E qual que era a outra pergunta? Era o que te faz para manter motivado, né? O que você faz para se manter motivado? Eu acho que os meus amigos, a minha família me mantêm motivados. Por exemplo, eu tô com uma dificuldade em tal matéria. Vou chegar lá para a Marina ou para a Amanda e falar assim, não tô entendendo isso aqui. Elas vão falar assim, também não entendi, sabe? Então a gente está ali junto. A dor é coletiva. Exatamente. A gente tá ali junto, sabe? Você não tá sozinho na sua dúvida, a gente estuda, ou vai que algum amigo meu sabe, ele vai explicar pra gente. Então, essa troca de conhecimento é muito motivador. E a minha família também, né? Porque eles acreditam muito em mim, no meu potencial. Então, eu acho que o apoio deles para mim é fundamental para me manter motivada. Ok. E por último, Letícia, o que você faz para se distrair, além do trabalho, né? Porque não tem estudo, e o que você faz para se manter motivado? Aliás, tem o estudo daquela matéria, mas... Sim. O que eu faço eu gosto de fazer muitas coisas, gosto de mexer com artesanato, invento de vender coisas na internet, no meio da pandemia ainda, para sobrecarregar a cabeça, parece, mas é divertido. Eu gosto de passar tempo com a minha família também, igual vocês comentaram aqui, a minha irmã, com o Vinícius, né, às vezes vem aqui também. E a gente assiste filme, sei lá, eu gosto das coisas simples, eu acho que a gente tem que aproveitar e principalmente, assim, tirar aquela ideia, né, de que a gente sempre tem que estar produzindo alguma coisa e se culpando, tipo assim, às vezes você tira um tempo para você, né, vou assistir um filme, mas aí você, a sua cabeça lá, nossa, mas eu deveria estar entregando aquele planejamento, eu deveria estar fazendo aquele negócio, aquela tarefa, podia estar estudando, e aí você, tipo assim, não adianta, né, você tem que um momento assim que nem eles falaram aqui, a gente tem que respirar e tirar um tempo pra gente mesmo para poder aproveitar, senão vai ser um tempo perdido também, né? Você vai ficar pensando em outra coisa e não vai ser um momento assim de você respirar mesmo, de aproveitar. Quanto à motivação, eu sou uma pessoa muito animada, gosto de inventar várias coisas, então eu sempre eu gosto de pensar, eu penso muito nos meus alunos, amo muito eles. Eu sou uma professora muito, muito, muito babona, então quando eu vejo que eu estou extremamente cansada e que a minha aula está ficando uma podridão, eu penso de novo, eu sento, não, vamos fazer alguma coisa, relaxar primeiro, depois eu volto, e isso sempre me motiva, assim, né? Eles, como criança, sempre falam no final da aula, obrigada pela aula, prof. E aí eu fico muito feliz com aquele obrigado pela aula, prof. E aquilo me motiva muito a continuar estudando, a continuar pesquisando a respeito de outras coisas na aula, de me manter firme. E às vezes, sim, a gente tá triste, cansado, então isso me motiva a chegar na aula animada, né? Porque eu fico pensando assim, como crianças eles também já enfrentam tantos problemas, então eu tenho que ser um suporte para eles também, né? Se animarem e contarem as histórias deles para eles também se alegrarem. Eu acho que é basicamente isso. Ok, muito obrigado a todos. Se encerra as perguntas que eu tinha pronto aqui. Agora a gente vai abrir para as perguntas do chat e com a Beatriz que vai perguntar.
Muito obrigado a todos. Galera, voltei. Então, teve algumas perguntas, a Amanda já respondeu uma, mas tem uma da Janaína também para Letícia. Ela ela falou que você comentou que você dá aula para o Fundamental 1 e ela perguntou se você possui alguma formação específica para esse nível de ensino, como pedagogia ou magistério, ou se só com a licenciatura você consegue atuar nessa área. Só com a licenciatura em matemática já foi possível. Oi, Janaína. Nesse colégio que eu dou aula, na verdade, no 5º ano eles já são com os professores especialistas, então eu não tenho formação em pedagogia e em magistério, não. Só com a minha graduação eu consigo. Pelo que eu vi também, né, no pouco tempo que eu fiquei na escola, eu vi que alguns professores, mesmo sem ter pedagogia, às vezes conseguiam trabalhar como professores auxiliares, por exemplo, do Fundamental 1, que era ali o 4º ano, 3º ano, então seriam professores auxiliares, e com o passar do tempo a instituição poderia permitir que você trabalhasse como professor regente, né? Mas no meu caso, eu sou só formada em matemática mesmo. Eu vou fazer um adendo na pergunta da Janaína, então, e perguntar se para você acha que influencia alguma coisa o fato de você não ter a parte de magistério e pedagogia, ou se com a licenciatura e o currículo educacional você acha que tá show, assim. Porque você acha que é do currículo antigo, então não sei se você... como que você acha que foi a formação educacional mesmo? Você acha que isso te dá um amparo bom, assim? Eu acho que dá, só que no meu caso, eu trabalho com a alfabetização matemática ainda, né? Então, por exemplo, na minha cabeça, os alunos iam prontos, né? Eu já sei dividir, eu já sei multiplicar. Então, eu tenho que ensinar eles a multiplicar. Então, isso para mim é uma coisa assim, meu Deus, como assim, né? Como que se ensina alguém a multiplicar? Então, parece algo tão simples, né? E aí, essa parte, eu senti, né, que eu não tinha essas palavras. Eles usam termos, né, na pedagogia ali, no Fundamental 1, que eu nunca ouvi na minha vida. São termos simples, né, que é uma questão de você ter que pesquisar e se informar, mas são assim, estou na reunião, a pedagoga está falando lá, porque a divisão tem que ser assim, eu pensando, mas o que é isso? Não sei o que é isso. Porque eu nunca ouvi falar, então, assim, nesse quesito, assim, também porque eu nunca imaginei que eu daria aula para o Fundamental 1, né, acaba sendo diferente, né, eu sinto falta de algumas coisas. Mas em relação às outras turmas, eu acho que tem uma formação, uma base boa, assim, para dar. Então, tá bom. Agora, obrigada pela resposta da minha pergunta. Agora é uma pergunta do Felipe, é para todo mundo. Se você, quem quiser responder pode se sentir à vontade. A pergunta dele foi: qual a dica, caso você goste mais de uma área na matemática, mas não consegue focar só em uma para a parte profissional? Ele quer saber como que. Ele quer saber qual a dica que vocês têm se você tem interesse em mais de uma área e, sei lá, como você poderia escolher uma delas para atuação. Nossa, que difícil. Nossa. Eu já passei por isso, na verdade. Vou começar falando, mas eu acho que todo mundo aqui já deu uma diquinha, que é experimente. Experimente o máximo que você puder. Tipo assim, sai da sua zona de conforto, que nem aqui, eu fico pensando, o João começou a fazer educação matemática. Pô, ele já está definido, né, praticamente, que ele gosta de otimização. Mas ele está experimentando uma outra coisa. Então eu acho que é isso, sabe? Eu, quando entrei na faculdade, queria ser professora, mas... E daí tudo que tinha educação, educação. Mas tem que abrir os horizontes, estudar análise da álgebra, vai que você gosta, né? Eu penso muito num colega que era o Vitor, ele fazia licenciatura de noite, e aí ele amou matemática pura, trocou de noite para de tarde, e agora é o gênio da matemática aí, né? Então, eu acho que a dica que eu dou é experimente o máximo que puder. Uma hora você vai ter que tomar uma decisão difícil, né? Mas se você não gostar, daí você troca. Eu tenho um mantra que eu faço quando eu quero escolher uma coisa difícil. Eu pego e eu penso na pergunta e penso nos prós e contras. E aí eu não penso mais. Eu deixo meu subconsciente decidir. Daí quando você precisar da resposta, você vai ter. Eu faço assim, funciona, tá, gente? Você pensa só um pouquinho,
Mas eu acredito que dá para fazer as duas coisas. A gente tem um colega nosso que estava fazendo mestrado em português, né? Na área de letras ali, né? E estava fazendo matemática junto e fez, e ia muito bem, e deu tudo certo. No final das contas, assim, foi desgastante, tudo, né? Claro, tem um desgaste, mas ele conseguiu fazer, assim. Eu acho que se você quiser as coisas experimentar, funciona muito bem, e é isso. Ele mudou totalmente a área dele, né? Ele foi de letras para matemática, no caso. Eu acho que é que nem a Letícia falou, você tem que experimentar e ver o que você gosta, sabe? Porque não é uma coisa fácil. Nossa, eu tenho 3 coisas, que nem eu para engenharia mecânica ou matemática. Qual que eu vou escolher, sabe? É uma coisa complicada, assim. Eu acho que o melhor conselho que a gente possa te dar é experimente as 3 e escolha, ou não escolha, talvez, qual que você mais gosta, sabe? Vai parecer um pouco repetitivo, mas realmente experimentar é a melhor opção. Mas nem sempre você vai ter tempo de experimentar tudo, né? Às vezes você, né, como a Amanda comentou, estava fazendo um mestrado em alguma coisa, já aí sai e vem fazer uma graduação de novo. Às vezes nem todo mundo vai conseguir fazer isso, ou vai querer fazer de novo uma graduação, né? Mas esse gostinho, pelo menos, de você conversar com alguém que sabe bastante de uma ou das duas coisas é muito bom, porque ela pode te dar uma versão um pouco melhor de, eu encontrei isso daqui lá para frente, sabe? Você provavelmente vai encontrar isso se for para lá. Então, às vezes, não só experimentar, mas também procurar pessoas que já experimentaram e ver o que era Ou bom. fazer uma matéria também, né? Não precisa Isso. necessariamente fazer Iniciações científicas, né? Se o problema for, tipo, áreas da matemática, iniciações científicas ajudam bastante a gente conhecer cada uma delas, né? Então, Se eu posso me intrometer um pouquinho, fazer um adendo, só eu acho muito importante conversar com os professores também. Às vezes você vê um professor, por exemplo, a ele, e você olha ela, álgebra, meu Deus, como ela sabe muita álgebra e ela nasceu para isso e tal, mas converse com ela. A ele é formada em licenciatura. Então, assim, são coisas. Ninguém entra na faculdade sabendo o que quer. Eu acho que você conversar com os professores, ver colegas que têm interesses diferentes do seu também, é muito importante. Às vezes você tá encaminhado numa coisa e por um acaso, assim, você conheceu uma área diferente e aquilo te brilhou seu olho e você vai atrás. Então, acho importante também isso de não tenha medo de falar com os professores. Normalmente eles são bem receptivos, eles gostam que a gente pergunte. O Pagliari deu uma sugestão aqui, que se você está fazendo IC, você ir trocando orientador todo ano e conhecendo várias áreas. Eu acho isso muito legal. Foi o que eu fiz também. Sim, E é bem bacana. válido. Eu comecei numa... Desculpa. Não pode falar. Então, eu tinha estudado aquela área de machine learning ali com o professor Lucas e com a Thalia, mas eu pretendo ir para a área de saúde, assim, sabe? Aplicar a matemática na questão de saúde. Eu não comecei ainda, estou na metade do bacharelado, mas eu não pretendo parar, assim, para fazer isso, sabe? Mesmo que seja só por fora. Então, eu já tenho contatos, graças ao Sidamo, com médicos ou hospitais, né? E com informações sobre isso. Então, eu posso só chegar lá e falar, quero começar a estudar sobre isso agora, sabe? Então, eu tenho oportunidades, pelo menos. Criar uma rede de contatos é importante. Uma pergunta da Dani, da Daniele. Sabemos que nem sempre vamos conseguir conciliar o trabalho, o estágio com a graduação. Podemos fazer teoria de anéis no curso e trabalhar com análise de dados, por exemplo, que são coisas totalmente diferentes. Como conciliar? Um conselho para conseguir equilibrar a vida pessoal, profissional e acadêmica? Eu acho que foi o que já foi comentado, que eu preciso de um equilíbrio. E você tem que, e para mim, o equilíbrio foi o autoconhecimento. Então, eu saber o que eu posso fazer e quando que eu posso fazer para não me desgastar. Porque eu já gastei muito com psicólogo, então não é uma coisa muito legal. Mas, assim, foi que eu precisei em um certo
momento, assim. Eu precisei parar e pedir ajuda para alguém para me entender enquanto pessoa. Então, eu acho que você tem que saber medir as coisas que você vai fazer, experimentar. Essa é a minha opinião, assim, do que eu passei, né? Não sei. Comentem mais aí, gente. Tô ficando com vergonha, né? Acho que essa ideia de achar o equilíbrio, a gente ainda está tentando descobrir, né? Nem já falou, não consigo conciliar. A gente está tentando descobrir também. Mas aos poucos a gente vai indo, né? Tirando um tempo pra gente respirar, não focar, que nem eu acho que o João falou assim perfeitamente. A gente não é o nosso curso, né? A gente não é matemática, a gente não é isso. Então, entenda, né, que você tem gostos diferentes, cuide de você mesmo e vai dando, assim, se organize. Acho que aqui também a gente falou muito sobre isso, né? Organização. Organize seu dia, veja qual é o jeito que você funciona melhor. Se é escrevendo tintim por tintim na agenda, se é, sei lá, colocar na parede, sei lá. Vai experimentando coisas diferentes para ver como você se organiza, nem que para você separar mesmo um tempo para a sua vida pessoal, para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional. E aí, aos poucos, né, você vai encontrando qual é o melhor jeito para você se organizar. E nesse de se organizar, quando eu falo, não é colocar, tipo, eu quero terminar 8 horas de aula de física ali num dia só. Não vai dar. Não vai dar, sabe? Vocês têm que ser sensato, assim, coloca com metas pequenas que vocês consigam alcançar, porque senão não vai dar. Você vai ficar frustrado porque você queria fazer e não fez. E aí não vai funcionar. Então coloca metas pequenas. Se você está começando, é como começar uma coisa. Você vai começar uma coisa, você não vai lá e abraça a coisa. Você vai lá e faz devagarzinho. Então vai começando, começa a aumentar o horário. É, isso aí. Eu acho que nem as meninas falaram ali, organização, que a gente vem falando a mesa redonda inteira, organização é muito importante, mas importante também é você reservar um tempo para você. Talvez pedir ajuda, talvez sendo marcar, mas talvez pedir ajuda para os colegas, né? A gente sempre tá aí para ajudar e tudo mais. Então, você também não tá sozinha nessa, eu também tô, então a gente tá aí para se ajudar e vai dar certo. A Joana comentou aí que a vida é uma eterna busca por equilíbrio, e é exatamente isso. Sim. Concordo, plenamente. Eu vejo as coisas um pouquinho diferentes Eu separo, claro, a vida na parte, vida pessoal, vida profissional e tudo mais. Mas eu prefiro entender como sendo, eu sou protagonista da minha vida e a matemática está fazendo parte agora, né? Como eu tinha comentado, né, que eu não sou a matemática, é mais parte desse princípio de você é você, Dani, no caso. Então, o seu trabalho é uma parte sua, o seu questão pessoal é uma parte sua também, e todas merecem uma importância. Eu gosto de colocar custos ou pesos nas coisas, né? O que vale mais? Eu tirar uma nota boa na prova ou eu estudar todo o conteúdo da prova, saber 100% do conteúdo e chegar na prova cansado? Ou eu saber 75% ou 70% ou 60% e chegar na prova bem? Eu prefiro chegar com 60%, porque se eu não chegar bem na prova, eu vou estar morto, entendeu? Eu não vou conseguir pensar bem, eu posso me desempenhar mal. E se você se dedicou tanto para saber tudo e chegou cansado na prova, significa que aquilo importa muito para você. E você tá cansado vai fazer você ter uma nota ruim, né? Então, colocar importância nas coisas fazem você não se confundir do que realmente é válido ou do que é só, tipo, temporário, né? Você saber 60% ou 100% de um conteúdo não é realmente tão relevante quanto você estar descansado e sair da prova satisfeito com o seu esforço, dizendo, eu fiz o que eu aguentei fazer, não eu fiz porque eu tenho que ser o melhor, ou porque eu tenho que bater tal pessoa. Isso não chega a interessar. Eu aprendi isso Que da pior forma. violento. Porque eu cheguei com sangue no olho na faculdade, falando, eu tenho que ser o melhor, eu vou ser o melhor, vou ser o novo elo, entendeu? E não é assim mais hoje, graças. Ainda bem, mudei de ideia, depois de apanhar muito em muitas coisas. E conviver com a Thalia é difícil, porque ela é um exemplo muito grande de quem consegue se organizar. Quem consegue se organizar e fazer as coisas bonitinho, que eu não sou assim. Então, conviver com pessoas que fazem tanta coisa assim é muito bom.
Mas é importante você saber que você é você. Eu acho que esse é você. E se gostar também. A gente tem coisas que a gente gosta da gente. Com certeza a gente tem coisas que a gente gosta da gente. Eu acho que tem uma frase, a Elisângela e o Luizão falam muito isso. Você na graduação só compete com uma pessoa, que é você. Então, você não tem que medir o que você faz comparado com outra pessoa, porque primeiro que ninguém gosta de tudo, né? Então, se uma pessoa gosta de aplicadas, geralmente ela vai um pouco melhor naquela área do que em outras. Do mesmo jeito que se você gosta de educação matemática, o seu desempenho em matérias relacionadas a um assunto que você gosta, normalmente é melhor. Então, a gente demora um pouquinho. Acho que no começo, quando a gente entra e o professor fala isso, você fica tipo, tá bom. E daí, depois, com o tempo, você tá sabendo que tá certo. Bom, gente, acho que isso encerra a mesa. Muito obrigada pela participação de vocês, foi maravilhosa. Achei que vocês foram, assim, ajudaram muito, deram muita luz para muita gente que acho que precisava ouvir algumas coisas, perceber que não tá sozinho, que nessa quarentena tá meio que todo mundo no mesmo barco, estudando e trabalhando, ou só estudando, ou só trabalhando. Muito obrigada pela participação de vocês e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Obrigada E pelo pelo- convite, gente. Obrigado pelo convite. Obrigada. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado aí pra Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Qualquer coisa, estamos aí para conversar também. Bastante gente falando que foi uma ótima iniciativa e que vocês foram muito legais, muito lindos, muito maravilhosos, então parabéns. E é isso aí, pessoal. Muito Oi, obrigada, gente. gente. Obrigada. Saudade de vocês, Tchau. hein? Tchau. E se você Tchau. tenha entrado mais tarde ou você tenha, sei lá, saído no meio do caminho, você não vai ver o que eu tô falando, mas a mesa redonda vai ficar gravada no canal do PET. Olha que chique. Vai Que medo, Fazendo né? lives. Botar lá, gente.